Eu vou... pode parar aqui, eu vou fazer umas perguntas para o senhor aqui, a respeito da sua qualificação pessoal, tá bom? Tá. Nome completo, Diogo Ferreira da Silva, data de nascimento, 8/10/1992, o senhor nasceu aonde? Goiânia. O senhor é casado, solteiro? Eu sou união estável, né, que mora junto. Uhum. Tem filhos? Tenho 3. Idade deles? Tenho um de 12, tenho um de 5 e tenho um de 8 meses. O nome do pai, o nome da mãe? Rosineide Ferreira Barbosa, Fabriciano Marques da Silva. E os seus filhos, eles moram com quem? Mora comigo. Minha mãe comigo e com minha esposa. Uhum. Mas o senhor mora... Voltei com a mulher agora. Ah, tá. Voltei com o endereço que eu tava morando antes. Uhum. Qual é o endereço? Condomínio Porto Rico, quadra 2A, lote 10, terceira etapa, Santa Maria. Ah, tá. O senhor estudou até que série? Até a 7ª. O senhor trabalha? Tô trabalhando agora como ajudante. Diária. Ajudante de quê? De pedreiro. Ah, porque Você te vende? ajuda num monte de coisa. É ajudante, é um monte de coisa. E a princípio aqui o senhor tá sendo apontado como ajudante. Assim. Brincadeira. Mas o senhor ganha quanto por mês? Eu ganho na diária 70. Uhum. Aí por mês tira 5 dias trabalhado, aí nunca somei ainda não. Mas na época dos fatos o senhor morava Na minha mãe. que é Eu tava RJ7, brigado conjunto isso, 1, eu tava lote brigado com a 12, né? mulher. Isso. Certo. O senhor recorda do seu CPF? O senhor já foi preso ou processado antes desses fatos? Já. Pela prática de qual? O Porsche tem um carro que, tipo, eu tava andando, mas só que não era meu. Aí me pegaram, que o dono dele pediu para busca e apreensão pelo banco. Uhum. Aí me pegaram também nesse carro. E o celular. Certo. Em relação a esses fatos que estão sendo apurados aqui, que eles aconteceram no dia 19 de junho, né, desse ano, queria esclarecer para o senhor que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, uma vez que o senhor não é obrigado a produzir provas contra o senhor. Aham. Entretanto, eu verifico que quando da lavratura do APF, o senhor prestou declarações lá na Eu delegacia. tava com medo. Eu já tenho minha tia. Não, certo. Aí eu gostaria de saber o seguinte: se o senhor gostaria de falar sobre esses fatos Gostaria. ou se o senhor prefere ficar em silêncio? Gostaria de falar. Esses fatos que estão sendo imputados ao senhor são verdadeiros ou são falsos? Mas no dia que eles me pegaram, Hum. eu tinha acabado de usar. Eu sou usuário. Tinha acabado Uhum. de usar. Aí não tava nada comigo. Ele pegou do lado. Aí, no momento, eles mandaram assumir. Eu assumi. O que tava perto de mim. Aí eu assumi, policial. Mas o Porque. senhor não tentou descartar essa Não, droga? já tava lá, no vaso lá. Já tava lá. Hum? Eu tava no vaso, lá no vaso. Eu fui pego no meu quarto. Aí foi pego no meu quarto e me levou lá dentro do banheiro. Que vaso? No vaso do meu quarto tem um banheiro. Uhum. Aí é sem porta esse quarto. Entendi. Aí me levaram lá e falaram assim que se que é seu, fala. Aí me pressaram na parede disse um bombadão altão. Fala logo. Eu tinha acabado de usar, né? Mas aquilo lá não era meu, tá? Eles acharam lá. Que vaso? Um vaso sanitário. Mas normalmente as pessoas, quando usam droga, elas usam droga fora do vaso, né? Pois é, então, eu já tinha usado o meu tava comigo. Já tinha acabado. Mas não esculhamba não se botar a droga no vaso? Mas não era meu, senhor. Não, eu só tô perguntando. Acho que sim. Porque assim, eu vou ler aqui pro senhor o que o senhor falou na delegacia. Então, eu falei com medo, porque o delegado falou assim: você assumir, você vai embora daqui. Eu falei, pô, não vou falar. Fui e falei. Pois é, mas na verdade o senhor nem assumiu. Uma coisa é o senhor chegar aqui e dizer assim, ó, eu fui forçado a falar, Das aulinhas fui obrigado, e de chegaram pó. para mim, disseram, um exemplo, se a gente tivesse aqui numa vara do júri, Aham, dizer que o senhor, ó, fui eu que atirei naquela aham, pessoa, passei a faca no pescoço, isso é assumir. aham. Porque o que o senhor disse na delegacia foi o seguinte, tem ciência do seu direito constitucional ao silêncio, mas deseja se manifestar acerca dos fatos em apuração. Aham.
que reside na QR-207, conjunto 1, lote 12, Santa Maria, juntamente com seu irmão Wagner Ferreira da Silva e sua genitora, que há um mês está residindo no local, e inclusive já havia alertado sua genitora acerca do envolvimento do seu irmão Wagner com a venda de drogas no local, pois o movimento de usuário de drogas era constante, que apenas Wagner fazia a venda de drogas no local. Eu interrogando é apenas usuário de drogas, precisamente de cocaína, que hoje, 19/6/2023, por volta das 17 horas, policiais civis ingressaram na residência e detiveram o interrogando e seu irmão Wagner. Que quando da abordagem dos policiais, o interrogando estava fazendo uso de cocaína e tentou dispensar a droga no vaso sanitário, totalizando 7 porções de cocaína. Que comprou essas porções de cocaína ontem em Santa Maria e pagou R$ 50 cada. Que as porções de crack localizadas na residência pertenciam ao seu irmão Wagner. Como interrogando, também foi localizado no telefone marca Xiaomi, modelo Redmi Note 8,5, número tal, que comprou esse celular em agosto de 2022, através do Facebook de um indivíduo desconhecido, por R$ 700, que não recebeu nota fiscal do telefone, que pediu para o proprietário de uma loja de celulares consultar o aparelho, se o aparelho tinha restrição, mas ele não encontrou. Que não sabia da origem criminosa do telefone e não foi responsável pelo seu roubo. Que durante a abordagem policial, os agentes empurraram o interrogando, mas não deixaram lesões, que não tem sintomas de Covid. Diante disso que o senhor falou, eu acho que não é muito. E o senhor foi ouvido nessa oportunidade, o senhor estava acompanhado de um advogado, não estava? Advogado do meu irmão, que ele pagou. Não, tudo bem, pouco importa, mas o senhor estava acompanhado de um advogado. Aham. Mas ela não me consolou em nada. Ela ficou calada lá. Não, mas quem ia falar aqui é o senhor, que o senhor era o preso, não era Aham. advogado. É igual chegar e botar a doutora Joelma para ser a interrogando aqui da história. Porque, na verdade, o réu é o senhor, não é ela. Entendi. O advogado está ali para lhe acompanhar, para lhe prestar um auxílio. Aí eu queria entender do senhor o seguinte: o senhor disse que foi obrigado a falar sobre a questão da droga. Assim, se eles fossem obrigar o senhor a falar, assim, no meu entendimento, o senhor teria dito: "Ah, eu estava vendendo droga, eu sou traficante, esse celular aqui eu roubei mesmo". E assim, os policiais foram muito jeitosos comigo, não me bateram, não fizeram nada. Pelo contrário, inclusive até informação aqui de que os policiais empurraram o senhor e que o senhor não apresentou lesões, essa informação aqui consta aqui. Eu gostaria que o senhor me explicasse essa questão. Não, E pois o é. senhor, inclusive, ter advertido a sua mãe sobre o comportamento do seu irmão. Aham. Foi isso que aconteceu, senhor, mas o que eles acharam lá, eu não estava ciente que lá estava lá, eu não estava ciente. Eu estava ciente que eu estava usando um dia antes e estava usando o resto no dia que eles me pegaram. Então, até pelo depoimento do seu, pela fala do senhor aqui, o senhor, em momento algum, falou que estava vendendo. Isso, Então, aí eu estou querendo perguntar ao senhor o seguinte: tudo que está aqui, o senhor falou voluntariamente? algumas partes. Pois me diga aí o que é que não era voluntário, o que foi voluntário. Não estou entendendo a pergunta. Tudo que o senhor falou aqui é verdade? A que eles acharam lá, Não, tipo, o que eu li aqui tudinho para o senhor. aquele negócio lá que estava no vaso não é meu não, aquilo lá é mentira. E de quem era essa droga? Eu não sei, já estava lá, quando eles entraram lá, eles me empurraram lá para dentro do banheiro lá e falaram que pegou junto e falou assim que é seu. Já pegou no meu braço me algemando. E a sua mãe usa droga? Não, lá o único que usa é só eu, quando eu estava morando com minha mãe. E o seu irmão? Aí eu não sei. Não O sei te senhor falar. até advertiu aqui sua mãe aqui, dizendo que seu irmão estava vendendo Então, droga. ele eu sei. Eu falei que eu vou ficar aqui, mas de jeito aí eu vou ter que alugar outra casa, pô. Estou satisfeito. Isso é por que pergunta?
Tô sem perguntas. Doutora Joelma, perguntas? Um mês. Separado da mulher. Uhum. Você faz uso bastante? Eu uso. Às vezes até demais. É demais. Aham. Entendi. No dia que o senhor que teve um flagrante, o senhor estava sob efeito Eu tava. de cocaína? Eu tava. Eu fui até nesse dia, até faltei no serviço. Se eu tivesse trabalho, não tinha acontecido isso comigo. Doutora Joelma, só uma. O que é que o senhor estava onde na hora que a polícia chegou? Tava na cama, sentado. E o seu irmão estava fazendo o quê? Tava lá fora. Fazendo o quê? Aí eu não sei, não dá pra ver. Não, mas antes, ele estava fazendo alguma coisa? Antes do senhor ir deitar? Não, eu tava sentado na cama. Eu só sei que ele foi pego, ele já tava lá fora, mexendo no carro dele, ouvindo som. Tá bom. Obrigado, doutor. Não, a minha eu já tinha acabado de usar. Assim que eles entraram, eu deitei na cama, eu tava deitado, mexendo no celular. Já tinha acabado. Não, chegaram nem pegar, porque já tinha acabado. Tava dentro da carteira, acabado. Isso. Atual. Isso. Agora. Uhum. E praticamente é. O consumo. Hoje, se não tivesse o apoio do Estado para fazer qualquer tipo de Eu já tentei, nesse sentido, eu já não consegui. Eu queria. então, o senhor é dependente É isso. Doutora Zé, pergunta? Sem perguntas. Pode ser. Assim, a gente está adotando esse procedimento do presencial em razão de diversas situações de falha de conexões, inclusive a da sua delegacia, a internet não é muito colaborativa, né? Então, é recorrente dela ficar dando algumas falhas. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público para fazer perguntas para o senhor, na sequência das defesas. Se necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Obrigado. Tudo bem, Letícia. Tá, aquela... Vai. Boa noite, policial José. Boa noite. O senhor se recorda dos fatos narrados na denúncia? Sim, me recordo. Me recordo no dia dos fatos em que nós prendemos a pessoa de Wagner e o irmão dele, Diogo. A gente recebeu várias denúncias para o local, conjunto I da QR 207 de Santa Maria, e as denúncias falavam que havia uma dupla de irmãos fazendo o movimento típico de tráfico de entorpecente ali. A gente passou a monitorar o local dias anteriores, vimos o movimento, constatamos que de fato ali poderia haver um local de venda de entorpecente. Retornamos posteriormente com a quantidade policial maior. Eu fui responsável em gerar imagens do local, vimos bastante movimentos, filmamos bastante movimento, usuários entrando e saindo do local, sendo que desses usuários nós conseguimos abordar 2, e com eles foi, de fato, encontrar porções de droga. Posteriormente, a gente montou a equipe, retornamos ao local, fizemos a entrada no momento que a porta foi aberta, não precisou agir de força, entramos no local, abordamos o Wagner, que estava na frente, o Diogo estava no quarto. No momento que a gente entrou, quando a gente entrou no quarto, o Diogo foi pego dispensando drogas dentro do vaso sanitário. Mas a gente, com esforço ali, conseguimos conter ele, porque ele queria jogar a droga fora, e pegamos parte do entorpecente que estava dentro da privada e ali no banheiro, no chão, e conduzimos ele até essa delegacia. Em contrapartida, fomos procurar no restante dos cômodos da casa, encontramos
na área próxima onde se atendia os usuários, 2 vasilhas de plástico contendo diversas porções de crack, muita porção, não sendo possível a gente contar. Mas nos autos, no relatório, eu fiz questão de colocar foto dos entorpecentes, muito entorpecente, e pegamos também uma quantidade de dinheiro no momento da entrada lá. E trouxemos tudo, os usuários e ele, e fizemos os procedimentos cabíveis aqui na delegacia. Entendi. O senhor fez diligências em datas anteriores à denúncia? Sim, Ao dia da denúncia? Sim, passamos o local em datas anteriores, não sendo possível realizar o flagrante devido às condições própria nossa mesmo, às vezes quantidade de policiais, até questão de filmagem, nos foi. Ok? Parece que está A gente pode desligar, né, a câmera. Oi. Se você quiser desligar a câmera, porque está dando falha de novo na conexão. Tá certo, estou tirando a câmera. Então, nós tivemos um local em datas anteriores, excelência. Certo. E o senhor chegou a ver o Diogo e o Wagner lá? Não entendi a pergunta, pode repetir? O senhor chegou a vê-los no local, na residência, em Sim, datas anteriores? sim, eu cheguei a vê-los, os dois, em datas anteriores, os dois. Mas o mais atuante que eu via mais era o Wagner. O Diogo também participava, mas o Wagner é o que ficava mais ali na parte da frente da casa. Inclusive na filmagem dá para ver ele perfeitamente. E o senhor chegou a ver alguma movimentação nessas oportunidades? O senhor chegou a ver pessoas ou alguém mantendo contato com eles? Com o jeito típico de usuários no local, fazendo contato, chamando e posteriormente saindo rapidamente, entendeu? Certo, então o senhor chegou a ver pessoas, né, no local? Sim, a gente chegou a ver pessoas. Não sendo possível, devido à quantidade policial, né, nos dias anteriores, fazer o flagrante. Né? Embora a gente tivesse ali quase certeza de se tratar de usuários. E essas pessoas entravam na residência ou eram atendidos por algum deles? Como é que era? Não, eles não, as pessoas não entravam na residência, eles normalmente atendiam pela área. Tinha uma área fechada e a pessoa se aproximava, chamava e ali eles eram atendidos rapidamente. Aí eu não conseguia, ver ninguém entrando, não vi ninguém entrando na casa. Mas dava para ver quem que atendia essas pessoas? Algumas vezes era possível ver, outras vezes não. Nas vezes que a gente viu, a gente conseguiu ver perfeitamente o Wagner, entendeu? Certo. O senhor fez a abordagem dos usuários? Eu estava responsável pela geração de imagens, mas na entrada eu participei também, tá? Certo. O senhor sabe dizer se esses usuários reconheceram os réus como as pessoas que teriam vendido a droga? Eu não sei, não me recordo agora se os réus, se eles reconheceram, os usuários reconheceram os réus. Certo. Com relação à droga que foi apreendida na residência, alguém assumiu a propriedade? Não assumiu a propriedade. E com relação aos celulares? Os celulares, nós tivemos 2 celulares, um dos celulares era fruto de receptação e o outro celular tinha sido perdido. Então a gente, aqui na delegacia, ao chegar na delegacia, a gente fez o check-up do celular. O celular que estava com o Diogo, se eu não me engano, ele tinha sido roubado ou furtado, e o celular que estava com o Wagner era fruto de coisa achada. Onde que os réus estavam quando os senhores ingressaram na residência? O Wagner estava na entrada da casa e o Diogo estava dispensando as drogas no banheiro. Tinha acabado de sair do quarto para o banheiro e estava colocando a droga no banheiro, no vaso sanitário.
O senhor chegou a vê-lo dispensando? Sim, cheguei a ver no momento. Mas quem correu na frente foi um outro colega. Por questão de segurança, eu tive que fazer o perímetro enquanto o colega entrou lá. Uhum, certo. O senhor sabe dizer se foi apreendido dinheiro? Sim, foi apreendida a quantia de R$ 120, se eu não me engano, na residência. Certo. Tá certo, estou satisfeita, não tem mais perguntas. Muito obrigada. Defesas? Sim, excelência. Boa tarde, policial Josué. Boa tarde. Eu sou André Tavares, defensora pública pela defesa de Wagner. Eu gostaria que o senhor me informasse, se o senhor se recorda, quantos dias antes das diligências os senhores receberam essa denúncia? Se foi uma só, se foram várias? Que eu me recordo, na delegacia a gente recebeu várias denúncias. Mas no sistema Esconde eu não me recordo. Agora sim, a gente recebe aqui, de vez em quando, na delegacia, ligações anônimas no plantão, e às vezes também a gente recebe papelotes, as pessoas entregam, às vezes nem se identifica, a gente só vê quando tem um papel em cima do balcão da delegacia. Pessoas anônimas que não querem se identificar. Entendi. Mas entre o recebimento da primeira denúncia e a prisão dos réus, o senhor se recorda mais ou menos quanto tempo se passou? Alguns dias, uma semana, mais? Olha, a gente recebia, assim, cotidianamente. Antes da prisão dele, nós recebemos no próprio dia da denúncia, no próprio dia da prisão deles, a gente recebeu uma denúncia. Josué, a pergunta Sim. que a defensora está fazendo para o senhor é a respeito do tempo. Quanto tempo decorreu entre o início do recebimento das denúncias e a efetiva prisão dos acusados? Algo em torno de um mês, tá? A gente vinha recebendo denúncias. E a gente recebe muitas denúncias. Algumas denúncias a gente não consegue fazer de imediato a ida lá. Quando a gente vai, a gente consegue, no caso deles, a gente foi uns 3 dias anteriores, viu que estava de fato acontecendo um movimento típico de traficância, e retornamos posteriormente com a equipe maior. Então, os senhores receberam as denúncias provavelmente um mês antes, mas só foram até o local fazer as campanas 3 dias antes da prisão, é isso? Isso, a gente foi de fato 3 dias antes, que a gente teve condições de ir lá. E com relação à droga, depois que os senhores entraram na casa, especificamente onde estava o crack e o dinheiro, o senhor se recorda? O dinheiro eu não me recordo. O crack estava sobre um relógio de energia na área da casa. Uma área coberta onde o Wagner ou outra pessoa atendia usuários. Ok. Com relação aos usuários abordados, o senhor sabe se eles foram encaminhados à delegacia? Todos eles foram encaminhados à delegacia, foi feita a identificação deles, a droga foi apreendida e enviada ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil, tá? E foi gerado um termo circunstanciado na delegacia. Mas além do termo circunstanciado, eles foram ouvidos formalmente? Essa parte eu já não sei, eu não estou com acesso a ela, não estou lembrando. Mas está consta nos documentos. Ok, eu não tenho mais perguntas. Muito obrigada, policial. Pergunta? Boa tarde, policial José, tudo bem? Pela defesa aqui do Diogo, doutora Joelma. Qual era a participação exatamente nessa investigação que o senhor fazia? Nessa situação que é apurada, senhor Josué? Eu estava nesse dia carregado em gerar as imagens. Só nesse dia? Nesse dia e anteriormente eu passei no local também e vi o movimento. Tá. Típico. Bom. Entendi. Tá, então, na verdade, o senhor só pode repetir, então, por gentileza, qual era a função do senhor nessa operação? Eu produzi as imagens. Tá, conduzir as imagens, né? Entendi. O senhor falou que, na verdade, teve aí posteriormente, né? Quando o senhor esteve em outras situações anterior, né, à prisão em flagrante dos acusados, vocês fizeram alguma outra filmagem? Não geramos filmagem, por questões mesmo de logística, e ali também, na 207 Santa Maria, é um local de muita sensibilidade, a gente não consegue parar a qualquer hora também, não. Não é todo momento que você chega e você consegue parar, né? É um local a conjunto I da 207 de Santa Maria, conhecida por faixa de Gaza. O policial, inclusive, eu quero deixar claro para o excelentíssimo Paulo Afonso,
Excelência, a 207 de Santa Maria e 206 de Santa Maria é conhecida por faixa de Gaza. Nós temos um crime histórico, uma região histórica de crimes, principalmente o crime... Senhor Josué, a pergunta da defesa... Doutora, só... Desculpa, Josué, eu não Então- entendi, foi por que direcionado a mim. É porque, Excelência, porque às vezes a gente não consegue simplesmente chegar e gerar uma imagem, porque ali é um local Mas perigoso. quem está fazendo as perguntas é a defesa. Sim, eu tô falando para ela aqui, porque às vezes a dificuldade que a gente tem não é só chegar e gerar a imagem. Às vezes você tem também a condição de ter muito movimento, se tem como a gente parar o veículo, entende? Ou a gente tem condições de passar naquele momento e gerar a imagem. Não é? A gente teve dias anteriores, mas a gente não teve condições de gerar a imagem nem fazer flagrante. Senhor Josué, eu entendi, compreendo, respeito muito o trabalho, né, da polícia no geral por um todo, mas é que essas perguntas são de extrema importância aqui para a defesa. A gente está apurando um crime aqui que é de grande relevância. Então, para entender melhor a dinâmica da situação, porque vocês, né, conforme o outro colega até falou, que já havia um mês, né, investigando, e na verdade só tem de fato, entendeu, uma imagem de um único dia. Então, para a gente atentar essas questões. Mas eu entendi, compreendi, entendeu, que vocês não passaram, mas o senhor está alegando que não fez, né? Me corrija se eu estiver correto, que não fez as outras imagens posteriormente, porque é um local perigoso, que o senhor, né, está alegando. Entendi, então não tem, só tem essa do dia da abordagem, né, que vocês fizeram essa filmagem mesmo, né? Não temos essa filmagem, nós temos várias filmagens. Essas filmagens. Nós temos aí, pelo menos aí, se não me engano, umas 4 filmagens. Sim, e nessas filmagens que o senhor tinha, como o senhor sabe que se trata aqui de 2 réus, em algum momento o senhor presenciou o senhor Diogo? Não presenciei o Diogo. O senhor não presenciou em nenhum momento. Não, nem foi filmado. Foi o senhor ou foi o outro colega que fez a abordagem dos usuários, dos supostos usuários? Foi outros policiais, uma equipe de policiais. Tá? Então, o senhor não sabe também se, de fato, esses usuários estavam vinculados aos acusados que aqui se encontram. O senhor não sabe responder isso? Eu sei que eles foram filmados na residência, né, adquirindo algo e saindo rapidamente. Posteriormente, eles foram abordados e com eles foram encontradas as porções de droga. E o senhor não sabe me dizer de quem eles estavam adquirindo? Uma das filmagens, a gente vê perfeitamente que o Wagner atende um usuário, um senhor magro e alto. Entendi. Então, em nenhum momento o senhor viu o senhor Diogo, então não, né? Nos momentos das filmagens, o Diogo não foi visto, como eu já falei para a senhora. A participação do Diogo ela foi feita principalmente no momento da entrada, em que nós pegamos ele dispensando as porções no vaso sanitário, das quais a gente recuperou 7 porções. Vocês chegaram a filmar essa abordagem que o senhor alega ter feito ao senhor Diogo, dispensando essas drogas aí dentro do vaso sanitário? Não, senhora, nós não filmamos. Entendi. Muito obrigada, senhor Josué. De nada. Josué, o Yuri, quando foi ouvido, foram feitas algumas perguntas para ele, sim. E ele disse que não tinha uma boa memória dos fatos, porque, inclusive, ele falou que o senhor Primeiro, quantos agentes compõem a SRD da 33ª? Meritíssimo, nossa seção de repressão às drogas conta com 4 policiais, investigadores, especialistas em entorpecente. Eu, Josué, o chefe da seção, o senhor Robson e o Yuri, somos 3 agentes. Quando a gente faz a entrada, quando a gente prepara a operação, a gente tem que comunicar as outras seções e pedir o apoio necessário. Não, vocês sempre falam isso. Realmente para do número de efetivo, né? Mas a questão é o seguinte, é porque, pelo que deu a entender das perguntas do Yuri, respondidas pelo Yuri, o senhor é a pessoa responsável por fazer o monitoramento, não é isso?
Sim, meritíssimo, sou. E nesse caso em específico, inclusive tem até uma... Compartilha isso? Deixa eu lá. Essas imagens foram feitas todas no mesmo dia ou em dias diferentes? Todas essas imagens, meritíssimo, foram feitas no mesmo dia, tá? Aí nessa imagem a gente pode ver perfeitamente o Wagner. Agradeço por vocês terem colocado. Não, dá para ver ele no fundo ali da imagem. Mas... Meritíssimo, só uma questão aqui. Pode falar. Eu trabalho aqui na seção de repressão às drogas há 7 anos. Eu conheço os usuários. O que teve anteriormente é um usuário conhecido por Ronald, tá? E a gente não foi possível abordar ele, mas a gente conhece ele aqui também. É um usuário de droga também, tá? Então, essas pessoas que estão nas imagens, algumas delas vieram a ser abordadas ou não? Sim, esse senhor de chapéu, ele foi abordado. Foi abordado lá na 207, perto do colégio. Posteriormente, aliás, no mesmo dia, minutos depois, ele foi abordado pela equipe policial. Só esclarecendo, posteriormente, no mesmo dia, como assim? Não foi logo imediatamente após essa situação? Sim, minutos depois. Foi minutos depois. Tá? Ele foi abordado. Assim que ele desceu daí, ele já foi abordado embaixo. Próximo a um colégio lá, do que é o colégio 207 de Santa Maria. Assim que ele saiu do local, da residência. E vocês chegaram a fazer algum tipo de filmagem dele falando, ou acompanharam a oitiva dele Não, ele não fala. Se eu não me engano, esse usuário aí, ele não falou que comprou deles, não. Ele não quis falar, não. Tá? Não, tá bom, obrigado. Satisfeito. Obrigado, senhor. De nada. Estamos à disposição. Se necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Obrigado. Boa noite. Boa tarde ainda, né, policial Yuri? Boa tarde. O senhor se recorda dos fatos? Me recordo sim, excelência, perfeitamente. Certo. O senhor pode esclarecer como eles aconteceram? A dinâmica foi bem característica aqui da nossa atuação mesmo, foi um procedimento bem padrão. Chegaram denúncias anônimas aqui na delegacia. O pessoal aqui da cidade tem esse costume de, quando tem uma boca de fumo, suposta boca de fumo na região deles, eles vêm até a delegacia, até o balcão da delegacia, informam, escrevem num papelzinho, deixam aqui denúncias, né, informando que está acontecendo o tráfico, principalmente quando é uma boca vinculada ao tráfico de drogas de crack. Normalmente, que é o que causa mais perturbação assim, da sociedade local. Então, assim, foram feitas as denúncias aqui no balcão da delegacia. A gente, né, na data dos fatos, lá fez uma campana num dia mesmo e percebeu realmente uma movimentação constante no endereço. Os usuários chegavam até a lateral do portão da casa. Não sei se as imagens já estão aí no sistema, mas era isso. Eles chegavam na lateral do portão da casa e eram recebidos ali por moradores, sendo que dava para identificar a pessoa deixa eu só confirmar o nome dele aqui. Do Wagner fazendo as entregas. Dava para confirmar a pessoa do Wagner fazendo as entregas em algumas dessas negociações, né? E foram diversos usuários registrados em vídeo. Desses usuários, a nossa equipe conseguiu abordar 2 deles, e os 2 estavam com uma pedra de crack. Com essa situação registrada em vídeo e com a materialidade do crack em posse dos usuários, a gente fez o ingresso na residência, e logo na mesa assim, que ficava na garagem ali do lote, foram encontrados 2 potes com várias mesmo pedras de crack, e o outro morador, o outro réu, o Diogo, ele foi encontrado no interior do imóvel dispensando porções de cocaína no vaso sanitário. O agente conseguiu fazer a detenção dele antes dele conseguir dar descarga e conseguiu recuperar
salvo engano, 7 porções de cocaína. E, além disso, cada um deles estava com um celular de origem ilícita. Um deles estava com um celular produto de roubo e o outro de apropriação de coisa achada. Tinha uma ocorrência da pessoa ter extraviado, já tinha mais de 15 dias e não tinham devolvido o telefone. E aí, diante disso, a gente trouxe todo mundo para a delegacia e eles foram autuados aqui pelo delegado de polícia. Foi basicamente isso. Entendi. Essas denúncias diziam quem era responsável pela traficância ou indicava só o local? Eles indicavam os 2 irmãos, exatamente. Tem denúncia aqui Indicavam o local e quem estaria realizando. o endereço completo e o nome dos irmãos que estavam atuando na traficância. Entendi. E os senhores chegaram a fazer alguma campana em data anterior ao dia dos fatos ou só foi no Então, dia mesmo? Eu particularmente não fiz, eu não sei se o outro colega fez, mas eu particularmente eu só atuei no dia dos fatos mesmo. Até porque eu normalmente eu fico responsável para fazer as interceptações, né, as abordagens dos usuários. Normalmente quem faz o monitoramento dos lugares ou é o meu chefe, que é o Robson, ou o outro agente, que é o Josué. Certo. Nesse dia, o senhor estava na equipe de monitoramento? Estava monitorando o local? Fui eu que abordei os usuários, inclusive. Então, o senhor não estava monitorando a residência, estava mais afastado, é isso? A gente fica na quadra ou na quadra ao lado, só esperando realmente a comercialização para a gente poder fazer a interceptação dos usuários. Certo. E o senhor chegou a fazer a abordagem deles? Foi o senhor que fez? Foi. Eu que fiz a abordagem. Dos usuários, a senhora está falando, né? Sim, sim. Isso. Certo. O senhor se recorda o que foi encontrado com eles? Uma porção de crack com cada um dos usuários abordados. Uhum. Outras pessoas também fizeram o mesmo procedimento na casa, mas a gente não conseguiu abordar. Não teve êxito em abordá-las. Aí eles confirmaram de quem teria comprado? Então, aí isso eu não me recordo, excelência, mas assim, como foi logo após e as porções de crack que foram encontradas com eles eram muito semelhantes às encontradas na casa do Diogo e do Wagner, né? Tudo leva a crer que foi comercializado lá mesmo. As imagens, assim, do jeito que eles pegam, assim, dá para ver notoriamente que eles saem com a porção de crack mesmo da casa dos réus. Uhum. O senhor chegou a ingressar na residência? Sim, eu ingressei, eu fiquei numa equipe posterior. Quando eu cheguei, a situação já estava praticamente dominada. Eu lembro da mãe deles dando muita alteração, assim, reclamando da abordagem, da conduta. Os 2 irmãos estavam bem tranquilos até, mas quando eu entrei, a situação, eu cheguei a visualizar a droga em cima da mesa e o colega saindo com as porções de cocaína do vaso sanitário que o Diogo já havia jogado. Uhum. Tinha mais pessoas na residência ou só os 2? Tinham os 2, tinham, como eu falei, a mãe dos 2, né, a genitora dos alvos, e tinha também, eu acho que a namorada de um deles, ou a namorada, uma de cada. Uhum. Então, E alguém assumiu a propriedade dessas drogas? Eu acredito que eles tenham assumido para a autoridade policial, mas eu não cheguei a conversar com eles, não. Eu, particularmente, né? Uhum. Certo. Com relação aos celulares, o senhor disse que foi apreendido um com cada um. Isso, eles estavam... Foi apurado alguma coisa em relação a eles? Vocês se identificaram na hora que havia restrição? Foi. Quando a gente trouxe o telefone para a delegacia, eu mesmo fiz a consulta aqui no nosso sistema. Em cada um, eu constatei que tem uma ocorrência vinculada a um roubo e uma ocorrência de apropriação de coisa achada, né? Na verdade, tinha uma ocorrência de extravio que já tinha passado muito tempo. E eu acho que foi, né, com base nisso que o delegado fez a tipificação de apropriação de coisa achada. Uhum. E como é que foi identificado com relação a eles, de quem que seria qual celular? A quem seria atribuído? Eu me recordo de cada um ter falado exatamente qual que era, assim. Eles falaram, não, esse telefone aqui é o meu, esse telefone aqui... Cada um falou de quem... Então, de eles cada próprios teriam indicado de quem seria cada um, e eles disseram que tinham conhecimento de que tinha restrição, falaram alguma coisa, confirmaram? Não falaram, acho que se falaram para o delegado, mas quando eu falei que os 2 telefones estavam com problema de ilicitude, aí eles decidiram falar só com o delegado. Eu não sei se eles deram a versão deles para o delegado, a gente evita, né, ter qualquer tipo de interação a mais, assim, principalmente com relação
a objetos, justamente para não macular nenhum tipo de prova, desde que a autoridade policial que converse com eles, se eles quiserem falar, obviamente. Entendi. Com relação às porções de cocaína que teriam sido dispensadas, como é que vocês sabem que foram dispensadas? Então, quando o agente Benevides, é que ele não trabalha na nossa seção, mas o agente Benevides, ele ingressou no interior da casa e no banheiro ele viu o Diogo, né, dispensando as drogas lá, e aí ele conseguiu segurar para ele não dar descarga. Então, ele ainda conseguiu pegar no vaso, alguma delas. Então elas já foram apreendidas dentro do vaso sanitário. Isso, exatamente. Entendi. Mas o senhor sabe se foi apreendido mais alguma coisa, além da droga, dos celulares, dinheiro, balança, embalagem? Agora, o resto dos objetos eu não lembro, excelência, me perdoe. Tá certo. Tá ok, estou satisfeita, não tem mais perguntas, muito obrigada. De nada. Defesa. Doutor André, só identificar. Sim, excelência. Pela defesa do Wagner, boa tarde, policial Yuri. Boa tarde, excelência, tudo bem? Tudo jóia. O senhor se recorda se os usuários foram levados à delegacia? Sim, foram. Lá eles foram ouvidos formalmente? Não sei lhe informar, tem que ver aí no procedimento se tem, até no tempo circunstancial deles, se eles foram ouvidos, mas eu não sei. Eu particularmente, não fiz a oitiva deles. Essa denúncia, o senhor se recorda se ela foi recebida no dia ou se ela chegou dias antes aos senhores? Não me recordo também, mas normalmente é assim, a gente recebe na semana e vai apurando ao longo da semana, mas eu não tenho como precisar desse caso especificamente como é que foi, tá? Ok, eu não tenho mais perguntas, muito obrigada, policial. De nada. Defesa? Sim. Boa tarde, senhor Yuri, tudo bem? Pela defesa aqui do Diogo, a doutora Joelma. Tudo bom, doutor? Você só poderia esclarecer, por gentileza? Você falou que teve várias denúncias, né, e que vocês tiveram lá na região algum tempo atrás. Quando vocês foram lá, vocês fizeram alguma filmagem ou vocês só têm a filmagem do dia da abordagem mesmo? Vocês só têm aquela que está anexada aos autos? Então, excelência, eu vou pedir para você fazer essa pergunta para o outro policial, que o Josué, que fica responsável pelo monitoramento. Tá. Então, o senhor, no caso, o senhor só esteve no dia da abordagem, então, no caso, né? Eu me recordo do dia da abordagem, porque quando a gente consegue efetivar realmente o flagrante, né? Porque se a gente tivesse pego usuários nos outros dias, a gente poderia tentar o flagrante no outro dia, né? Mas eu me recordo desse dia, de ter feito a interceptação dos usuários. Compreendi. E na hora da abordagem da residência, o senhor também não estava presente, só entrou posteriormente. O senhor não acompanhou, então, a abordagem da residência? O que eu disse é que eu não fui um dos primeiros a ingressar, tá? Eu entrei depois. Mas quando eu entrei, a situação já está... Porque é muito rápido, né? A dinâmica de um ingresso numa casa dessa, ela precisa ser feita em questões de segundos, não é nem de minutos. Porque se passarem 2, 3 minutos, a materialidade pode se esvair. Então, eu estou falando que eu não fui um dos primeiros a entrar. Eu fiquei fazendo o perímetro da casa, a segurança da nossa equipe. Enquanto a equipe ingressava, eu estava fazendo a segurança da rua. Mas... Então... Sim, compreendi. Então, o senhor também não presenciou, conforme o senhor relatou aí, a dispensa, por exemplo, dos papelotes, que em tese seria cocaína também. Então, o senhor não presenciou isso também, né? O que eu presenciei foi o meu colega conduzindo o suspeito, né, com as porções e a mão molhada por conta da privada, mas assim... O senhor não presenciou, no caso, quando ele fez, de fato, a abordagem. Então, o senhor também não presenciou quando ele achou também as outras supostas drogas que estavam lá na residência? Não, as drogas eu vi em cima da mesa. Essas aí eu vi mesmo. O crack eu vi espalhado em cima da mesa. Isso aí, sem dúvidas. Isso aí ainda viu posterior ao que o senhor havia entrado, então? Porque o senhor não entrou na hora que eles fizeram a abordagem, não foi o que o senhor confirmou? A senhora não entendeu ainda como é que é. Deixa eu te explicar. Então, pode me explicar, por gentileza. No intervalo de 1 minuto, 1 minuto e meio, nesse ponto, eu entrei logo em seguida, entendeu? Eu entrei, a dinâmica dos fatos, o que eu estou falando assim, quando eu entrei, os alvos já tinham sido imobilizados. Eu não vi correria, eles já estavam rendidos, entendeu? Sim. A droga localizada ainda estava lá, inerte, no mesmo local onde ela estava. O pessoal não havia manipulado ela ainda. A polícia ainda não tinha tido contato com a droga. Eu vi ela do jeito que eles haviam deixado.
os moradores haviam deixado. Então, a droga ainda estava lá. Ele estava na porta, e você abre o portão da casa, você já dá de frente com 2 carros e uma mesinha. E a droga ainda estava lá. É isso que eu estou falando. Essa droga, o crack, ainda estava na mesa. A droga que realmente eu não vi foi o policial que havia conduzido junto com o outro suspeito, é que a cocaína que eu não via lá no vaso, mas o crack eu via lá na mesa. Entendi. E com relação, no caso, ao tempo de participação nessa investigação, o senhor está falando aqui para a gente que foi somente do dia da abordagem, né? Que se o senhor não participou, se houve, né, alguma outra investigação algum outro tempo atrás, o senhor não participou, né? Isso, eu participei das interceptações, exatamente. Entendi. E, no caso, a participação do senhor específica foi na questão da abordagem dos usuários, né? Isso, abordagem do usuário, segurança do perímetro e busca na residência posteriormente. Isso eu ajudei. Esses usuários, eles saíram dessa residência exclusivamente, ou seu Yuri? Então, como é feito? Ou eles estavam na redondeza? Não. A imagem, o nosso trabalho funciona da seguinte forma. O usuário se aproxima do endereço que a gente está investigando. Sim. Nesse endereço, a partir do momento que ele se aproxima, a gente começa a fazer a filmagem. Sendo feita a filmagem da negociação da droga, o colega que está fazendo monitoramento, ele já nos avisa. Então, logo assim que ele sai do imóvel, entendeu? Quando ele vira a esquina, vira da rua, que o pessoal da casa não teria mais acesso a ele, a gente já intercepta ele. Então, a gente vai acompanhando ele do momento que ele sai da casa até a abordagem. A gente não perde o olho do usuário, porque o monitorador está fazendo o acompanhamento visual enquanto a equipe chega. Não dá tempo dele passar em outro endereço antes. Entendi. Então, no caso, vocês filmaram esses usuários específicos saindo dessa residência, porque eu entendi que o senhor faz a abordagem posteriormente, depois que eles saem, né, da residência. Mas o senhor filmou esses usuários que aqui se encontram, que colocaram aqui como usuários e testemunha, saindo da residência dos réus? Então, eles não entram na residência, doutora. Eles compram do portão, da lateral. Eles pegam a droga na lateral. Sim, mas a minha pergunta foi específica se o senhor filmou eles lá no portão, na residência mesmo, saindo de lá do portão. Não necessariamente de dentro da residência. Quem filma não sou eu. Quem filma é o Josué, mas ele com certeza filmou. E eles foram abordados logo após a filmagem. É isso que eu estou querendo te dizer. Entendi. Sem mais. Obrigada. Yuri, só uma dúvida. Vocês da SRD trabalham em conjunto? Isso. É porque foram feitas perguntas aqui e as respostas foram passando a ideia de que a coisa é departamentalizada, assim, que não haveria uma certa coesão. Como essa questão de que quem responderia essa questão seria o Josué. O senhor não vê as filmagens lá, não acompanha a oitiva, até para saber se o que foi dito para o senhor seria confirmado? Não, nesse caso específico, é porque eu realmente não me recordo de ter feito essa, porque isso é o nosso cotidiano, todo santo dia. Da mesma forma que vocês fazem audiências todos os dias, a gente aqui também faz monitoramentos e abordagens todos os dias. Eu não consigo precisar, mas isso é uma falha de memória minha mesmo, se a gente fez abordagens outros dias, entendeu? Mas o que eu me lembro eu me lembro da dinâmica da abordagem dos usuários, isso eu me lembro, e eu me lembro do ingresso no imóvel. Mas se a gente fez outras abordagens vinculadas a esse endereço, infelizmente eu não consigo me recordar. Mas aí campanas, você não recorda se foi essa uma única campana ou se tiveram outras campanas também, é isso? Não recordo. É porque é isso. Como eu faço essa questão das abordagens, eu não sei nem precisar. O colega que faz a campana no imóvel, quando eu faço monitoramento, é raro, mas quando eu faço monitoramento, eu me recordo, porque você volta vários dias lá, né? Eu estou com um caso também da semana passada que foi isso. A gente passou 2 meses passando na casa. Então, eu tenho precisamente que eu fui lá. Todo santo dia eu fui no imóvel. Eu passava lá no imóvel. Mas desse caso específico, como eu não atuei de ficar visualizando a casa todos os dias, então eu não tenho essa memória, essa informação. Mas podem ter ocorrido de outros dias. É porque eu não sei precisar. Como a gente fica nas redondezas, eu particularmente nesse caso, eu só tive acesso ao imóvel no dia que eu entrei. Então, eu vi a casa uma vez. Se eu tivesse visto a casa várias vezes,
eu teria, com certeza, a minha memória estaria mais fresca quanto a isso. Mas aí é uma falha minha, não é do procedimento da equipe, não. Até porque o pessoal tem uma memória muito melhor que a minha. Tá bom, obrigado. Pode dispensar. Dispensado, então? Tá. Vou fazer umas perguntas a respeito da sua qualificação pessoal, tá bom? Realmente. O nome completo do senhor, Wagner Ferreira da Silva, data de nascimento, dia 16/1/1998. nome do pai, nome da mãe. Rosineide Ferreira Barbosa, Fabriciano Marques da Silva. O senhor nasceu aonde? Eu nasci em Goiânia. O senhor é casado, solteiro? Sou solteiro. Tem filho? Tenho Quantos? um. Qual a idade? Tá com 4 anos. Ele mora com quem? Moro com a mãe dele. E o senhor mora com a mãe? Não. O senhor mora com quem? Eu moro com a minha mãe. Uhum. Eu morava com a minha mãe e meu pai. Meu pai faleceu tem 1 ano. Seus sentimentos. Obrigado. O senhor estudou até que série? É a 4ª série. O senhor trabalha de quê? Eu, por enquanto, estou trabalhando na descarga de arroz na Urbana. Mas quando eu tenho umas horas vagas, eu vendo bolo no pote. Uhum. O senhor vende aonde? Eu vendo na Santa Maria mesmo. Eu tenho o grupo lá dessas coisas de vender. Uhum. Aí eu anuncio. Tem o Instagram. O endereço do senhor qual é? É Quadra 207, Conjunto I, Casa 12. Uhum. Quem mora lá nesse endereço? Eu, minha mãe, e agora o Diogo tá morando lá também, porque separou da mulher dele. Uhum. O senhor já foi preso ou processado antes desses fatos? Não. Eu já tive um processo, só que não foi de uma bicicleta. Só que não. Quando menor, o senhor já Não. deu um ato infracional? Não. Por isso que é de Goiânia. O senhor mora aqui no Distrito Federal há quanto tempo? Eu morei de Goiânia, fui pro Varjão do Torto. Não, Aqui no Distrito do Federal, Goiás, né? eu vi aqui. Desde 2005. 2004, 2005. Em relação a esses Novinho. fatos que estão sendo apurados aqui no processo, eu queria advertir o senhor que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, que o senhor não é obrigado a constituir prova contra o senhor. Uhum. Caso o senhor entenda ter praticado os fatos e o senhor venha apresentar uma confissão circunstanciada, o senhor pode vir a ser beneficiado com um benefício legal, que é a atenuante da confissão espontânea, e isso pode ajudar, numa eventual pena, a levar à redução da pena do senhor. O senhor conversou com a doutora Andréa? Com ela. Com a sua defensora? O senhor gostaria de falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu vou só falar a parte dos vídeos. Porque nos vídeos lá eu não entrego droga pra esses rapazes aí, não. Em nenhum momento. O Pode senhor olhar. quer responder perguntas ou não quer responder perguntas? No momento, sim. Algumas que eu vou responder. Queria saber do senhor o seguinte: o senhor tem alguma ideia do motivo pelos quais os policiais foram fazer campanas direcionadas à sua residência? Aí eu não sei. Porque deve estar denunciando, né? Eles devem estar denunciando, igual ele falou. E o senhor estava vendendo droga ali? Não, naquele dia ali eu não pratiquei esse ato. E em outros dias? Porque o senhor disse que eles deveriam estar denunciando, e foi o que ele realmente falou, que Não, na delegacia estavam chegando denúncias anônimas, porque, via de regra, ninguém vai chegar na delegacia e dizer assim, ó, meu nome é fulano de tal, Osório Pereira, meu telefone é esse, meu endereço é esse. Se a pessoa achar ruim, mande ela ir lá conversar comigo. Às vezes deve ter tido denúncia da rua, porque aquela rua ali é que nem o policial fala mesmo, não presta não. Aí no caso deve ter sido E isso. o que é que essas pessoas estavam indo lá para casa do senhor? Aquele rapaz, o que estava com a mochila nas costas, ele fez um favor para mim, aí eu fiquei devendo ele. Aí nesse dia eu falei para ele só foi lá conversar comigo. E aquele outro, o Magrinho, ele trabalha no shopping da Santa Maria ali, olhando novamente aí os vídeos aí. Shopping da Santa Maria olhando o carro. E aí eu conheço ele tava passando, eu chamei ele essa hora. E o outro, aquele outro lá, só foi lá perguntar mesmo
sobre isso aí. Eu falei, não, Sobre isso aí o quê? sobre a droga. Eu falei, não, não vendo aqui não. Aqui, O senhor disse que o senhor está trabalhando hoje em dia com arroz, né? é descarga de arroz na Urbana, BIT. E o senhor trabalha com isso aí desde quando? Com a BIT, É. tem 2 anos só. Só que não é fichado. Aí agora eu tô... Esses fatos aqui, eles aconteceram no dia 19 de junho de 2023. Então, já no período que o senhor estaria trabalhando com essa questão da descarga de arroz, não é isso? Uhum. E o senhor... Que horas foi isso aí? A hora eu não me recordo, mas foi na parte da tarde, acho que eram umas 4, 3 horas. Então, a princípio, o senhor deveria estar trabalhando. Esse dia não. É porque lá é de vez em quando que aparece, entendeu? E lá eu só recebo 70, 80 reais no máximo, porque não é fichado. Aí é só quando eles chamam. Eu tenho ontem mesmo eu estava trabalhando. Que agora meu padrasto, minha mãe tá com um rapaz lá, e ele está trabalhando lá na Urbana com isso. Com a descarga de arroz. E o que é que o senhor está fazendo no meio da tarde, sentado naquela questão da grade? A princípio, eu pensei até que seria um bar. Porque o senhor está ali. O que é que o senhor está entregando para a pessoa aí? Não, esse dia eu não entreguei, não. Pode olhar aí na filmagem para você ver. Eu não vendi nada para esse rapaz aí, não. Nem de um dos 3. Tava só conversando, entendeu? Esse aí é que eu tava devendo a ele. Entendi, mas o que é que o senhor faz ali, sentado ali? Não, eu não tava sentado, não. Não que seja, em pé. Eu tava nesse momento, eu tava lavando o carro. Aí eu escutei a voz dele, porque ele anda empurrando o carrinho de lixo. Aí eu escutei ele conversando. Aí eu fui e chamei ele para falar sobre O senhor disse que estava lavando o carro. Que carro? o carro que eu tenho lá. Qual é o carro? Já vendi. Era um Sim, mas qual Fit Bravo. Pois é, o problema é que a gente vê ali... Não vê o carro, né? Não, a gente não vê a água. Porque se o senhor está lá... Porque é dentro do quintal. Aqui, ó. E lá tem uma lombadinha. A água não chega a escorrer para fora. Porque lá tem uma lombadinha. Aí a gente não vê a água, não vê o carro, e é uma situação esporádica. Porque, assim, se fosse em relação à rua, os policiais estariam filmando, indo e voltando e tudo mais. Você vê que, inclusive, como o senhor mesmo reconheceu quando o policial Josué chegou e disse assim, como se eu não entendesse do que é que eu estou julgando. Que aquela região ali é conhecida como faixa de Gaza e tal, não sei o que, aquela rua ali é horrível. Tudo bem, mas a questão é que, por mais que seja a rua horrível, é focada no senhor. Tanto é que o senhor é que está sempre aparecendo nas imagens. E o policial falou que uma daquelas pessoas ali, ele já conhecia como usuário recorrente. Eu queria entender isso. Por qual motivo os policiais estavam focados no seu endereço? Eu não sei. Às vezes é que nem eu falei pro senhor. Eles colocou o carro lá filmando e deve ter pegado esse dia aí. Pode ver que eles não tem... o senhor pode olhar que eles não tem filmagem minha a mais do que essas aí do dia. Tem mais filmagem, deixa eu ver. Essas 3 aí? Só tem 3. Mas o senhor disse que naquele dia não vendia droga. É porque eu fui atrás de emprego e eu queria receber pelo menos um salário. Estava devendo a pensão do meu filho, senhor. O Diogo, como é a relação do senhor com o Diogo? É boa. É meu irmão, ele. Não, eu sei. Caim era irmão de Abel, e nem por isso a relação era boa. A minha relação com ele é boa. O senhor sabe dizer por qual motivo ele disse na delegacia o seguinte: eles têm ciência do seu direito constitucional ao silêncio, mas deseja se manifestar acerca dos fatos em apuração, que reside na 207, conjunto 1, lote 12, Santa Maria DF, juntamente com seu irmão Wagner Ferreira da Silva
e sua genitora. Que peguei aqui. Que apenas Wagner fazia movimento. Caramba, que bem na hora aqui. Que há um mês está residindo no local e, inclusive, já havia alertado sua genitora acerca do envolvimento do seu irmão Wagner com a venda de droga no local, pois o movimento de usuário de droga era constante, que apenas Wagner fazia venda de droga no local. Que o interrogado é apenas usuário de drogas, precisamente de cocaína. Que hoje, 19/6, por volta das 17 horas, policiais ingressaram na residência e detiveram, interrogando e seu irmão Wagner. Que quando da abordagem dos policiais, o interrogando estava fazendo uso de cocaína e tentou dispensar a droga no vaso sanitário, totalizando 7 porções de cocaína. Que comprou essas porções de cocaína ontem em Santa Maria e pagou R$50 cada. Que as porções de crack localizadas na residência pertenciam ao seu irmão Wagner. E, com o interrogando, também foi localizado no telefone celular, marca Xiaomi, modelo Redmi, Note 8 e-mail número tal. Que comprou esse celular em agosto de 2022 através do Facebook. Eu tenho alguma ideia por qual motivo seu irmão prestou esse depoimento? Não. Porque acho que, tipo assim, as porções do crack era realmente minha. Porque é o seguinte, se viesse, não, porque ele foi forçado a falar. Como que ele é forçado a falar e o senhor acabou ficando em silêncio na delegacia? Porque Então, a minha dúvida aqui é o seguinte: os policiais disseram que existiam denúncias de que eu estaria traficando naquela região, foi feita uma campana, era feita a filmagem direcionada para a sua casa, o senhor, no meio da tarde, está lá no portão ali, naquele gradil ali, e a polícia, quando entra na casa do senhor, diante daquela situação ali, respaldada inclusive pela atual jurisprudência do Supremo, vem e verifica que tem droga lá dentro. Então, assim, juntando uma coisa com a outra, uma coisa com a outra, e o senhor disse que não tem, não que eu esteja dizendo que o senhor tem que confessar, mas eu só estou querendo entender essa sua negativa diante disso que está sendo apresentado para o senhor. minha negativa é isso aí que eu falei pro senhor mesmo. Não entendi. Estou satisfeito. Me está com perguntas? Sem perguntas, doutor. A defesa. Sem perguntas. A defesa do réu? Tem perguntas. Pode ser, Rafael. Que foi a Alice?